vlog, seja muito bem-vindo ao canal, espero que você esteja bem. Hoje é quinta-feira, dia 3 de abril, e agora são mais ou menos 6h30 da tarde. O vlog de hoje vai ser um pouco diferente, porque vocês vão acompanhar a minha rotina noturna. Eu senti que para finalizar, fechar essa semana dos desafios de 30 dias que a gente tem feito, né, de reorganizar a rotina, realmente pôr as coisas nos eixos aqui, fazia muito sentido falar sobre esse momento de um pouco mais de introspecção, descanso, que é a noite. Aqui em casa, a coisa da rotina noturna tem sido o ponto mais desafiador de reajustar, porque às vezes a gente acaba trabalhando muito tarde, e aí até fazer as coisas da casa, da rotina, organizar, conseguir tomar banho, descansar e tal, quando a gente vai ver já é assim, 11h40, meia-noite. E como a gente muitas vezes fica com muitos estímulos perto desse horário, a gente acaba tendo dificuldade para dormir e aí, consequentemente, tem dificuldade para acordar também. Então, hoje, se você quiser vir comigo nessa rotina para diminuir a dopamina, você é muito bem-vindo. Faça aí também e assim a gente vê se realmente é eficiente. Eu falo em diminuir a dopamina porque a dopamina é um neurotransmissor que está relacionado com a lógica de recompensa e prazer. Normalmente a gente tem essa alta de dopamina quando fica muito tempo usando o celular, em redes sociais, por exemplo. E é uma coisa que, embora eu não tenha muito orgulho de dizer, eu faço com frequência, de ficar no celular antes de dormir ou com muitas telas. Quando eu falo esses estímulos, eu tô falando disso também. Na verdade, esse vídeo é um teste. Eu vou fazer aqui hoje uma rotina noturna ideal, com passo a passo do que supostamente a gente deveria fazer para entrar numa leva de sono mais limpo, sabe? Obviamente, isso não é o que eu consigo fazer todos os dias, eu acho que quase ninguém consegue, mas eu acho interessante trazer esse convite, porque a gente não consegue fazer sempre, mas a gente pode fazer de vez em quando, né? E aí, amanhã de manhã eu quero conversar com vocês para ver se realmente fez sentido. Então, é realmente um teste. E falando de mexer no celular à noite ou ter muito contato com tela ou até uma iluminação um pouco mais alta, mesmo sabendo há bastante tempo que isso faz mal, eu acho que existe uma armadilha que a nossa cabeça faz, falando de mim, né? Que a minha cabeça faz, que é: eu fiquei o dia inteiro trabalhando para o próximo, né? Trabalhando para uma empresa, trabalhando para um grupo de pessoas, fazendo coisas que são pro outro. E aí, quando chega esse momento da noite, que é um momento meu, que eu controlo, que eu tomo as decisões, que eu compartilho com quem eu de fato quero, não tô ali no meu horário útil do dia, é como se a minha cabeça me autossabotasse e escolhesse gastar esse tempo com coisas inúteis. Então é como se, tipo assim, agora que eu tenho controle do meu tempo, eu vou usar do jeito que eu quero, e o jeito que eu quero é o pior possível. E aí vira uma bola de neve, né, gente? Aí na manhã do dia seguinte acorda mal, não dorme direito. Enfim, então a intenção aqui é olhar para a qualidade desse sono, priorizar isso hoje e amanhã entender se realmente meu sono foi melhor, se eu sinto alguma diferença, se eu vou estar mais disposta e aí compartilhar aqui com vocês. Então é isso, fechei meu notebook às 6 da tarde, fiz um chazinho e a partir de agora somente luzes baixas e amarelas dentro da minha casa. Eu vou aproveitar que hoje eu corri e eu senti algumas dores na perna para dar uma soltada no corpo. Então eu vou estender meu tapetinho, vou dar uma alongada, quem sabe fazer um yoga restaurativo. Eu sou formada em yoga, tenho uma noção já dessa prática, mas se você nunca ouviu falar disso, nunca praticou, recomendo que você busque no YouTube mesmo práticas de Yin Yoga ou até mesmo como yoga restaurativo. Aí você vê uma aula ali de 20 minutos, clica e, se divirta. Não tem coisa mais gostosa para o seu sistema nervoso descansar do que isso. Lacrou. Lacrei, né?
Bizarro, gente. Agora são 8h30 e já estou de banho tomado, fazendo meu skincare, esperando o Gu chegar, que ele foi trabalhar presencial hoje, e ele vai trazer uma comidinha pra gente, porque a gente não conseguiu ainda fazer o mercado da semana. A gente normalmente faz no final de semana, e como esses últimos dias foram mais corridos, teve alguns eventos, tanto no sábado quanto no domingo, uma despedida de uma amiga que tá indo morar em Salvador e uma exposição de uma outra amiga. A gente não conseguiu fazer as compras da semana ainda, e hoje já é quinta-feira, então assim, vocês podem ver que as coisas estão meio malucas, né? A gente pretende amanhã, então, como a gente não tá com muita comida em casa e a gente prioriza cozinhar na hora do almoço e tal, fazer uma refeição mais completinha na hora do almoço, o Gu vai trazer uma comidinha pra gente. E eu tô passando o tônico da Nivea, que tá acabando. Não sei se é o melhor, tônico é uma coisa recente no meu skincare, mas eu quero, depois que esse acabar, eu quero experimentar outros. Vou agora hidratar minha pele, tô usando esse Cetaphil Oil Control, hidratante, matificante, anti-manchas. Gente, vocês já ouviram a palavra do yoga? Eu não falo muito sobre isso aqui, e antes, há uns anos atrás, fiz 2 formações de yoga, 2 ótimas formações, dei aula em lugares grandes, em São Paulo, assim, cheguei a dar aula por quase 2 anos no Google, para os funcionários, e amava, mas por conta do ritmo do meu outro trabalho, eu tive que parar. Mas teve uma época da minha vida que eu tava super nessa iniciativa de dar aulas de yoga e tal, estava fazendo alguns conteúdos no meu Instagram. Gostava muito de falar sobre isso, mas aí começou a entrar meio que num vórtice de produção de conteúdo, com o meu outro trabalho, eu comecei a entrar numa sobrecarga, assim, sabe? E isso acabou me cansando, assim, então eu não falo muito sobre o yoga nas minhas redes mais, porque eu sinto que o yoga é uma coisa tão... é um lugar tão especial, assim, pra mim, da minha memória, do que eu construí através de yoga, com uma prática assídua de yoga. Por enquanto não é uma coisa que eu tenho desejo de compartilhar, sabe? Sei lá, eu sinto que é muito importante, assim, a gente ter temas, coisas que são íntimas, sabe? Separar um pouco a esfera do público do privado. Assim como a gente não compartilha o nosso endereço, a nossa conta bancária, eu acho que tem coisas que a gente tem que guardar só pra gente. Vocês são assim também? Mas assim, falando num geral sobre isso, gente, é uma coisa transformadora, assim. A prática de yoga frequente, os estudos, é muito, muito, muito legal. E não só o yoga como a Ayurveda, que eu já falei aqui em um vlog, né? Mas em um outro vlog. Ai, que legal. Gente, aqui. Ai, eu já abri. Eu sou uma péssima... Não, isso aqui não é meu universo. Vou aplicar agora essa máscara de blueberry. Ai, meu Deus, tá caindo aqui. Essa máscara de blueberry. Comprei na Sephora quando eu fui comprar meu corretivo novo. Tá? O meu acabou. E vamos lá. São vários. Eu achei que era... Sabe aquelas máscaras meio gelatinosas? Eu achei que era assim, mas não, são várias películas. Tô querendo hidratar essa região, porque eu tenho acordado com umas olheiras diferentes. Mas voltando a falar sobre o yoga e coisas fantásticas que eu aprendi nesse universo, com a Ayurveda, o que é ideal assim, para o seu corpo, para a digestão do seu corpo, é comer em qual horário, sabe? Então, antes de tudo, nenhuma refeição ser muito tarde e evitar refeições com alimentos crus à noite, porque o nosso corpo digere bem melhor alimentos quentinhos, tipo salada, vegetais crus, né, ou até peixe cru, essas coisas, é no horário do almoço, que nosso corpo tá com mais Agni, que é o fogo interno, para digestão. Esse fogo interno, a Agni, ele digere tudo, não só alimentos, mas sentimentos, sensações. E assim como ele tá mais fraquinho de noite, ele também tá mais fraquinho de manhã. Então, é interessante, as pessoas falam, né? Toma água em jejum. Não só água em jejum, como uma água morna em jejum. Mas o ideal é acordar,
passar aquele raspador de língua, tirar todas as toxinas que ficam acumuladas à noite nessa região. Você limpa a língua, aí escova o dente e tal, e toma um copo de água morna. Isso para digestão, gente, é melhor que mamão, é melhor que aveia. Não sei se é melhor, né? Mas é tão bom quanto, talvez. E como um aliado, se você tem constipação aí, já que a gente tá falando de intimidades, pode ser um ótimo combo pra você. Deixa eu ler aqui. Eu gostei, fica geladinho, tá? Vamos ver, modo de usar. Ai, gente. Ai, que maluca. Eu sou uma doida. Eu pus a máscara errada, gente. Eu coloquei, ao invés de colocar a máscara, eu coloquei a película protetora. Eu achei que fosse tipo um papelzinho, mas não. Era só a película. Não dá pra dizer que não é vida real, tá? Não dá pra dizer que não é vlog. Porque cada vergonha que eu passo... Ah, ok. Agora foi. Ai, que doida. Deixa eu mostrar. Tá vendo que é gelatina? Agora eu tô com a certa, né? Aí fica 5 minutinhos, depois você tira e só massageia, não precisa enxaguar. Tá vendo que é que é tipo um TNT? Tava passando um TNT na cara ao invés de passar máscara correta. Essa máscara aqui, vamos ler os efeitos dela. É uma máscara anti-fadiga de cafeína, com extrato de mirtilo, anti-olheiras. Essa aqui é o rolê. A gente tá assistindo a edição antiga de Vale Tudo, e eu falei sobre isso mais especificamente no vídeo de favoritos. Então, se você quer saber os detalhes, o porquê que a gente tá assistindo, ou do que a gente tá achando, entra no vídeo, dá uma olhada, que eu falo bem certinho sobre isso. Mas agora a gente vai jantar, assistindo a nossa novelinha, pra gente já entrar naquele mood de descanso, de dormir bem. A partir de agora a gente não vai mais mexer no celular, pra realmente ficar aí umas 2 horas sem nenhum contato com tanto celular quanto rede social antes de dormir. Logo menos também eu vou subir para continuar lendo o meu livro, que eu tô em 80% já, o Violeta, da Isabel Allende. Tô gostando muito e eu acho que eu termino entre hoje e amanhã, assim. E estou sem leituras. Na verdade, eu já sei o que eu vou ler. Eu quero ler o Mudar Método, do Edward Lewis, para dar continuidade nas obras dele, que eu tenho gostado bastante. Mas eu gosto de... alguns livros eu gosto de comprar na livraria, sabe? Eu não tenho muito essa brisa de comprar coisa online. Então, quem sabe amanhã eu consiga ir em algum shopping ou em alguma livraria de rua para comprar esse livro e conseguir já começar a ler no final de semana. Vou mostrar para vocês o que a gente vai jantar, que tá cheirando tão bem, eu tô morrendo de fome. Fala com eles. Nossa janta de hoje vai ser um wrap nessa folha de... é espinafre? É uma tortilha de espinafre. É um wrap de frango, vegetais, guacamole e tem tipo um cheddar fit zero, sei lá, e clara de ovo. Então é um wrap bem proteico, mas ele é uma delícia. Vocês estão servidos? Não, né? É meu esse. Tchau. Olha que tava barulheiro no cu. Sapato aqui. Bom dia! Seguindo a temática do vídeo, vou falar primeiro sobre como foi essa noite. A gente dormiu super bem. Eu senti muita diferença de ter subido mais cedo para a cama, lido o livro sem mexer no celular por um tempo mesmo antes de dormir. A gente conseguiu dormir mais cedo com mais facilidade, uma coisa que às vezes é mais difícil por aqui. Dormi assim super pesado, não fiquei acordando à noite,
Tipo, foi uma noite de sono boa, sabe? E mais legal ainda foi ter conseguido acordar com tranquilidade. No vídeo mostrou o despertador das 7, mas esse já era o 5º despertador. A gente acordou, era umas 6h30. E acordei leve, sabe? Eu não fiquei com vontade de ficar na cama e tal. Então, isso por si só já foi, acho que um saldo positivo do experimento de ontem, de ter diminuído a dopamina e tirado a noite mesmo para descansar, desacelerar. Agora, uma notícia chata, uma coisa não muito legal, a gente acordou com a informação que uma pessoa próxima, querida, fez a passagem. E então hoje tá sendo um dia diferente, de assimilar muitas coisas, de ficar em silêncio. E a gente não seguiu a rotina que a gente tinha planejado, que a gente normalmente segue porque, né, enfim, motivo óbvio. Então, assim que eu acordei, soube da notícia, assimilei as coisas por aqui, eu fiquei trabalhando, porque o velório, enfim, o encontro vai ser agora das 11 até as 2 da tarde. E a gente, infelizmente, não consegue tirar a dispensa das entregas que a gente tem que fazer no trabalho. Então, eu vou ter que trabalhar hoje, não tem muito o que fazer. Então, eu acordei cedo, fiquei trabalhando, não gravei nada, porque, gente, sem vibe, sem vontade. Agora a gente vai lá, vou ficar com os meus, enfim. E na volta vou trabalhar também. Então vai ser um dia meio que a gente vai entender o que vai surgir. A gente não sabe como a gente vai almoçar, a gente não sabe de nada, gente. Então capaz que eu fique até meio sumida daqui hoje e grave um pouco mais amanhã e tal. E eu nem ia gravar nada disso, gente. Mas como esse aqui é um vlog, um registro, um diário, eu acho que é importante também pra mim, lá na frente, depois, retomar, ver e registrar os momentos que também são delicados, frágeis e que demandam um pouco mais de presença e assentamento mesmo das emoções. Tô desarrumando a minha cama aí. Seguinte, vamos fazer a compra de hortifruti da semana com a gente? Na verdade, o Gu tá fazendo e eu tô aqui tentando gravar. Eu tenho vergonha de gravar as coisas fora de casa, né? E... muito difícil, gente. Tô aqui falando baixinho. A sorte é que agora eu tenho esse microfone e aí eu consigo dar uma sussurrada aqui, mas enfim. Antes a gente fazia uma compra de mercado mensal, mas aí a gente começou a perceber que o que a gente mais consome é coisa de hortifruti, e aí a gente tinha que repor a cada 7 dias ou no máximo 10 dias. Aí a gente aproveita que tem que ir no mercado para atualizar as verduras, frutas e tal, para já também abastecer a casa em mercearia, coisas de limpeza. Meio que a gente faz uma compra semanal, a gente gosta desse rolê de ir no mercado. 4. Tem mais? Tem, mas acho que 4 é o suficiente. Não?
Ai, Rafa, você come chocolate? É óbvio que eu como chocolate, um docinho, um negocinho diferente. Aqui não vou comprar nada porque tá caro. Tudo... Aqui é tudo coisa de importado, aqui não vale, eu gosto do básico. Chinelinho. Fui convocado a falar aqui, mas não é aqui que eu vou. Eu vou nesse daqui, ó. Isso aqui é bom demais, tá? Isso aqui é coisa linda. A gente gosta de explorar também os mercados, então esse foi um diferente que a gente foi. O hortifruti realmente é maravilhoso, muita coisa legal, mas a parte de mercearia a gente não achou muito em conta, assim, parecia que não tinha tanta coisa, então o que tinha era mais caro, sabe? Então não valeu tanto a pena.